Nesta pesquisa, abordamos um dos temas mais urgentes da atualidade, a litigância climática, que é uma área que tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil e também em âmbito internacional, especialmente devido aos inúmeros eventos climáticos recentes. Fato é que o ano de 2024 foi marcado como o mais quente da história da humanidade. E todo esse histórico climático tem trazido consigo um aumento significativo no número de processos judiciais ligados ao clima. E, portanto, a litigância climática se apresenta como um fenômeno extremamente relevante para o nosso estudo. E tal fenômeno levanta questões importantes. Por que o Poder Judiciário tem sido procurado para impulsionar as ações climáticas? Seria ele, diante da inércia dos outros poderes, o responsável, o competente para criar políticas públicas e direitos que protejam o clima? Com isso em mente, nosso objetivo principal é compreender como a litigância climática tem se desenvolvido no Brasil. E, apesar de ações climáticas ocorrerem de maneira episódica desde 1996, foi a partir de 2018 que elas se tornaram mais frequentes e mais abrangentes. Alguns casos, inclusive, são considerados paradigmáticos, como as decisões relacionadas ao Fundo Clima e a recente ADPF 743, que trata do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios. Diante dessa complexidade, a nossa pesquisa busca investigar os impactos dessas decisões judiciais sobre as políticas públicas e as leis que são relacionadas ao clima no Brasil. Para isso, utilizamos uma metodologia qualitativa de caráter documental. Nosso trabalho segue uma abordagem dedutiva e descritiva, analisando detalhadamente os casos judiciais que se enquadram no tema da litigância climática. E essa abordagem nos permite avaliar de maneira mais precisa os impactos das decisões judiciais no Brasil, especialmente no que tange às políticas públicas de mitigação e adaptação ao clima. Como poderemos evidenciar, ao redor da apresentação deste trabalho, a litigância climática é um importante instrumento para a promoção e implementação de medidas de mitigação das causas das mudanças climáticas e de adaptação dos efeitos dessas alterações, dos efeitos das mudanças climáticas. Daí, antes de prosseguirmos nesse tema da judicialização do clima e da litigância climática, é necessário que entendamos primeiro o que, afinal, são as mudanças climáticas. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, mudanças climáticas se referem a transformações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima da Terra. Daí isso vai ocasionar consequências e efeitos desastrosos tanto em termos ambientais quanto em termos sociais, como ali o aumento da temperatura, a elevação do nível do mar, a perda de biodiversidade e a intensificação do ciclo hidrológico, com uma maior incidência ali de secas e inundações. Mas o que provoca, afinal, essas alterações, essas mudanças climáticas? São provocadas, sim, por fatores naturais, mas também e principalmente da atividade humana, da atividade antrópica. Podemos citar ali a queima de combustíveis fósseis, a poluição do solo e da água e o desmatamento. Tudo isso provoca esse fenômeno absolutamente desastroso que é a mudança climática. E assim como há uma postura humana para as causas desse fenômeno, também é necessário uma postura humana, uma atividade humana para a mitigação das causas desse fenômeno, da mudança climática, e para a promoção de medidas de adaptação do homem e da sociedade aos efeitos dessas alterações. Mas isso, infelizmente, é prejudicado por diversas teorias da conspiração em torno do assunto, o que surgem devido ao fenômeno das mudanças climáticas possuir previsões inexatas e também possuir características difusas. Daí, nesse sentido, temos também o negacionismo climático, que é uma postura que rejeita
ou minimiza as evidências científicas sobre as mudanças climáticas e suas causas que estão relacionadas à atividade humana, como falamos aqui, denominada de causas antropogênicas. Daí, nesse contexto, devemos olhar para a importância da ciência do clima, que é o ramo da ciência que estuda as causas, os impactos e as possíveis soluções para a atual crise climática. Daí o direito vai também garantir um papel relevantíssimo dentro da ciência do clima, possuindo ali um papel importante para regular a mitigação dessas mudanças climáticas, das causas das mudanças climáticas, perdão, e para promover a implementação de medidas de adaptação. Prosseguindo nas abordagens realizadas, apresenta uma problematização em nível jurídico que pode ser resumida da seguinte forma. A judicialização é um instrumento para o enfrentamento do aquecimento global? Nós sabemos que a mudança climática decorrente do aquecimento global vem apresentando impactos cada vez mais significativos e severos e que as medidas de prevenção e mitigação desses impactos se tornam cada vez mais essenciais para a manutenção da vida no planeta Terra. Nesse sentido, há uma crescente demanda social pela adoção de políticas públicas capazes de fazer frente à crise climática. E proporcionalmente a essa demanda social verifica-se uma grande insatisfação com a morosidade do poder público. E essa insatisfação, por vezes, se converte no uso estratégico da jurisdição, na forma da litigância climática, para compelir não apenas entes governamentais, mas também entidades privadas, a adotarem medidas concretas de enfrentamento à crise climática. E muito embora o uso da jurisdição aparente ser um instrumento revestido de boas intenções, ele produz desconfortos institucionais na medida em que ele atribui ao Poder Judiciário competências que lhe são estranhas. No caso do Brasil, a nossa Constituição estabelece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, é um direito coletivo. Está estabelecido na forma do artigo 225 da Constituição. E estabelece também que a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma obrigação de todos, é uma obrigação coletiva. Mas o Constituinte também estabelece a função de cada um dos três poderes da República. E ao Poder Judiciário cabe a aplicação da lei em casos concretos, interpretando as normas dentro dos limites legais e constitucionais, não cabendo ao Poder Judiciário formular ou influir em políticas públicas. Sobretudo porque não é a sua competência e também porque o Poder Judiciário não dispõe da expertise técnica para formular políticas públicas. Uma política pública climática demanda análises técnicas, estudos de viabilidade orçamentária, econômica e social. Todos esses requisitos, todas essas demandas essenciais não estão ao alcance do Poder Judiciário. E essa interferência judicial nas políticas climáticas, por vezes, mais atrapalha do que ajuda, na medida em que cria uma série de incertezas jurídicas e efeitos adversos, na medida em que o Poder Judiciário, ao proferir suas decisões, por vezes desconsidera impactos econômicos e sociais das suas ações. E estabelece também um precedente perigoso na medida em que o judiciário passa a usurpar competências que caberiam ao poder executivo ou então ao poder legislativo. Ou seja, o judiciário acaba se agigantando, acaba adentrando em competências que lhe são estranhas. E na medida em que a proteção do meio ambiente é um dever da coletividade, a melhor alternativa para fazer o enfrentamento adequado à crise climática é uma união entre os três poderes para criar políticas públicas sólidas, baseadas na ciência e no diálogo com os diversos setores da sociedade. E nessa união entre os poderes, ao Poder Judiciário cabe um papel complementar
na aplicação das leis ambientais existentes e na proteção dos direitos fundamentais, sem com que o Poder Judiciário efetivamente substitua o papel do Estado como formulador de políticas públicas. De modo a concluir tudo isso que o Henrique, a Ellen e o Tobias falaram, é necessário que nós, enquanto comunidade, nos juntemos a fim de combater o negacionismo climático, que é um problema muito grande que assola a nossa sociedade há muito tempo. Mas, como é uma problemática muito presente, é necessário que nós combatamos todo esse pensamento culturalmente construído de que a natureza está aqui para nos servir e que ela nunca vai ser uma fonte esgotável. Então, esse pensamento de que a natureza é inesgotável e que nós podemos extrair dela tudo o que nós precisamos, precisa acabar. Por quê? Porque nós não mais somos pessoas que não temos noções sobre quais são as consequências climáticas de extrair sem precedentes tudo isso. Mas a gente não pode deixar toda essa problemática somente para o Poder Judiciário, porque a litigância climática é um fator muito bom, mas ele também é só reativo. Então o Poder Judiciário não tem poder de, talvez, controlar tudo isso sem antes ser provocado. E para isso, nós temos que nos conectarmos cada vez mais aos demais poderes, então ao poder executivo, ao poder legislativo, para que juntos, tanto nacionalmente, em âmbito nacional como internacional, nós possamos ter uma forma de combater todas essas mudanças climáticas, porque, conforme a gente vê atualmente, as consequências de todas as ações humanas são muito grandes. E se nós não nos reunirmos a fim de criarmos políticas públicas ou pressionarmos os nossos governos a fim de que eles cuidem cada vez mais desse âmbito, nós não teremos um futuro. Porque essa problemática é muito além do que somente passado e presente, mas também envolve o nosso futuro. E enquanto nós, sociedade, não tivermos um posicionamento que observe e cobre os poderes, tanto legislativo, judiciário e executivo, nós não teremos possibilidade de pensarmos numa vida que possa passar de 20 anos, 30 anos. Então, cabe a nós, enquanto Poder Judiciário também, respeitarmos a nossa Constituição Federal. E aí entra a parte da gente cuidar do meio ambiente, de ter um meio ambiente controlado, harmonioso, de forma que nossos futuros, talvez filhos, ou até na nossa futura vida, nós tenhamos possibilidade de agir em um mundo onde haja segurança jurídica, onde o Poder Judiciário atenda somente aquilo que ele deve atender e respeite os outros poderes, a fim de que nós tenhamos a segurança jurídica necessária para, mais uma vez, combatermos juntos toda essa problemática enorme que todos os dias se faz presente em nossas vidas.